Olá, bem-vindos ao podcast do projeto de jornalismo Frankenstein. Vivemos num tempo em que o jornalismo é simultaneamente indispensável e cada vez mais posto em causa. Temos acesso a mais informação do que nunca. Mas será que sabemos o que fazer com ela? Temos mais vozes, mais plataformas, mais urgência. Mas será que temos mais verdade? Nesta paisagem ruidosa, saturada e em constante mutação, há projetos que nascem à margem, no silêncio fértil da universidade e que arriscam a experimentar antes de obedecer, desconstruir antes de repetir. O jornalismo Frankenstein é um desses projetos. Criado há 10 anos na Universidade Lusófona do Porto, o jornalismo Frankenstein é muito mais do que um exercício académico. É uma proposta editorial, uma provocação teórica e uma plataforma de risco. É um espaço onde a sala de aula se transforma em redação e onde a redação se torna um laboratório de pensamento crítico, liberdade criativa e resistência informativa. Mas não se deixem enganar pelo nome. Isto não é um projeto monstruoso por acaso. É um projeto feito por formatos híbridos, linguagens, géneros que se misturam, feito por jornalismo de informação. Neste episódio especial, falamos com a professora Vanessa Ribeiro sobre o passado e o futuro deste organismo vivo. Examinamos o seu ADN, de onde vem, como sobreviveu, o que ganhou e o que perdeu. Debatemos o papel do jornalismo académico, não como alternativa ao jornalismo profissional, mas como terreno fértil para tudo o que ainda não existe e o que pode ser feito. Viva, professora! Obrigado por estar presente. Olá, João Henrique. Olá, Giancarlo. Muito obrigada pelo privilégio e o convite de poder estar aqui a conversar convosco sobre o jornalismo Frankenstein. Como primeira pergunta, nós gostaríamos de saber com que intuito é que surgiu o projeto do jornalismo Frankenstein. O projeto Jornalismo Frankenstein, a Conferência Anual Jornalismo Frankenstein, nasce com o objetivo de propor aos finalistas da Licenciatura em Ciências da Comunicação, de jornalismo, um espaço, por um lado, de reflexão sobre as práticas estranhas à margem do jornalismo, dentro do seu tempo. Por isso é que, ao longo de 10 anos, temos discutido várias temáticas, desde a relação entre informação e entretenimento, desde a relação com o ciberjornalismo enquanto espaço seguro ou não. Também já discutimos, por exemplo, a questão da informação falsificada, as desordens informativas, e este ano vamos discutir então este ser estranho que é ser jornalista Frankenstein, este lugar estranho de adaptação, de resiliência, de capacidade também de pensarmos aquilo que estamos a fazer enquanto jornalistas. Portanto, essa foi a primeira premissa, criar aqui uma conferência, um espaço de reflexão, de debate, que pudesse colocar em contacto estudantes de jornalismo, finalistas, e também o mercado de trabalho, profissionais da área do jornalismo. E a outra dimensão, eu diria que tem uma dimensão que é pedagógica, académica e também numa lógica de trazer conhecimento e de obrigar os estudantes finalistas a refletirem, quer sobre a forma de trabalhar, porque este evento é inteiramente organizado com a minha supervisão, pelos estudantes finalistas, não é? Portanto, aqui a ideia é, sobretudo, obrigá-los e obrigá-las a trabalhar em coletivo, a trabalhar numa celebração deste término de uma licenciatura, porque este evento ele celebra o fim do curso para os estudantes e de colocá-los então em trabalho de equipa a refletir esta ponte que me parece perfeita. Academia, mercado de trabalho e a praxis jornalística e a pedagogia, porque este evento ele está integrado enquanto elemento de avaliação, com uma ponderação para também trazer esta discussão destas narrativas híbridas. Por isso, respondendo à tua questão muito diretamente, esta primeira questão, por que razão foi criado, com que intuito foi criado o evento Jornalismo Frankenstein enquanto conferência, é sobretudo para abarcar estas três dimensões. Academia, com conhecimento, mercado de trabalho, trazendo à universidade profissionais da área do jornalismo para pensar estes lugares estranhos do jornalismo na contemporaneidade. Também criar um reforço coletivo entre a equipa que organiza o evento. E depois, também, confesso que me apraz muito, esta possibilidade de trazer à universidade, já com 10 anos, 10 edições, ex-estudantes desta casa, da Universidade Lusófona, Centro Universitário do Porto, que hoje estão a trabalhar enquanto jornalistas, que já passaram pelo Infomídia, que já passaram pela organização do jornalismo Frankenstein, nesta maturidade que esta conferência trouxe ao longo destas 10 edições. Tendo em consideração que o projeto de jornalismo Frankenstein tem 10 anos de experiência, 10 anos de prática, 10 anos de história, como é que este projeto tem acompanhado as mudanças tecnológicas e as novas formas de consumo de informação durante esta última década?
Eu creio que esta conferência, o Jornalismo Frankenstein, tem acompanhado estas mutações, este progresso, esta relação entre o passado e o presente de uma década da seguinte forma. Por um lado, na forma do próprio desenho do evento. Nós inicialmente começamos com um evento que tinha um formato presencial obrigatório ou, digamos, primordial, depois adaptando-nos também com o contexto da pandemia, em que muitas das comunicações eram feitas de forma online. Tivemos também um formato online, inteiramente online, sobretudo no ano da pandemia, né, 2020. Depois passamos para um formato híbrido, em que chegamos a ter transmissão em direto através do Facebook e do Instagram, com presença também in loco, portanto um formato híbrido, e agora tomamos a decisão nas últimas 4 edições para que a conferência passasse a um formato inteiramente presencial. Porquê? Porque Frankenstein, ou o jornalismo Frankenstein, é também o contacto entre as pessoas, o estar presente, o criar redes de contacto, o conversar-se cara a cara nesta dinâmica de troca de informações. Por outro lado, em que medida este projeto também se vem adaptando nas temáticas que aborda? As temáticas que tem abordado são temáticas que são prementes e que são relacionadas com as preocupações do momento, daquele ano. Este ano, como comemoramos 10 anos, 10 edições do jornalismo Frankenstein, estamos a tentar questionar o que é isto de ser jornalista Frankenstein. Adaptações, a relação com o digital, a relação com os próprios influencers e como isso tem impactado na forma de se contaminar entre o que é informação, o que é entretenimento. No passado abordamos, por exemplo, a questão do jornalismo independente, que estava digamos, na liça, ou que estava na ordem do dia para se discutir estas práticas do jornalismo independente e freelancing, como, por exemplo, o Gerador, a Divergente, que são projetos à margem, projetos estranhos ao jornalismo clássico. Estranhos não é porque nós não nos identificamos com eles, que eles trazem, no fundo, à visibilidade, ao espaço público discursivo, aqui temáticas que são menos abordadas pelos órgãos de comunicação social considerados mainstream, mas porque são estranhos na medida em que são olhados com alguma suspeição. E é essa suspeição que o jornalismo Frankenstein tem vindo a tentar também trazer à visibilidade. Vamos refletir práticas jornalísticas da atualidade que são importantes e têm também feito a diferença na forma como abordam diferentes temáticas, nomeadamente o trabalho que Fumaça tem feito. Tivemos já cá nesta casa, na Universidade Lusófona, no Centro Universitário do Porto, alguns jornalistas do Fumaça, do Divergente, do Shifter, por exemplo. Por isso, nós também, tendo em conta o alinhamento do tema que estava a emergir ou que pedia reflexão sobre, tivemos também já a reflexão sobre o jornalismo independente, tivemos reflexão sobre as desordens informativas, fake news, não é? Informação falsificada ou conteúdo falsificado, conteúdo manipulado, sátiras, paródias, diferentes formas de desordens informativas, diferentes formas de construir socialmente a realidade e como ela impacta na forma como nós percepcionamos a realidade. Tivemos também já a possibilidade de refletir sobre se o ciberjornalismo era um espaço seguro por causa de quê? Por causa dos discursos de ódio e essa incitação aos discursos de ódio, comentários online. Por isso, o jornalismo Frankenstein tem vindo a discutir os temas prementes naquele momento, naquela atualidade, naquele tempo, naquela edição, que se faziam urgentes em serem refletidos. Outro deles é informação versus entretenimento. Por isso, eu diria que nestas duas linhas, quer nas temáticas que aborda, quer no seu formato e no desenho que traz para envolver as pessoas, o jornalismo Frankenstein, enquanto conferência anual, está muito a par das novidades do momento, nesta linha com o progresso do jornalismo, que diria que é mais na linha de que reflexões temos de fazer naquele momento sobre o jornalismo. Houve algum momento inesperado ao longo destes 10 anos que a professora salienta ou como é que os estudantes reagiram nesses momentos inesperados? Que boa pergunta, João Henrique, que eu não sei responder, mas posso se calhar aqui pensar em alguns momentos que poderemos ter como interessantes. Eu creio que este ano vai ser um momento marcante por uma razão muito simples. Primeiro, são estas 10 edições
que vai trazer a esta universidade, que vai trazer a esta reflexão estudantes que já fizeram parte do Infomedia, que organizaram o jornalismo Frankenstein e que hoje estão a trabalhar enquanto jornalistas, em que vão ter a oportunidade de refletir sobre em que medida o próprio jornalismo Frankenstein e o Infomedia foram importantes ou não, foram importantes para a prática, para a aprendizagem que tiveram enquanto futuros jornalistas e que hoje implementam, por exemplo. Eu acho que esta oportunidade, pela primeira vez este ano, será marcante, porque repara, é uma maturidade desde a gênese deste projeto, 10 anos depois, termos a oportunidade de ter estudantes que hoje, ex-estudantes, que hoje são profissionais do jornalismo. É não só inspirador e um reconhecimento para os atuais finalistas de jornalismo, mas também estamos a inverter e já a dar maior maturidade ao evento, porque estes ex-estudantes já se tornaram jornalistas, já estão do outro lado e podem trazer esta relação entre o mercado profissional, entre a praxis jornalística, a trazer à academia e também entrar em relação, em diálogo com com vocês, enquanto finalistas de jornalismo. Outro momento que eu destacaria, hum, no fundo, pelo desafio que trouxe foi em 2020, quando o evento foi inteiramente online, por uma imposição de uma pandemia, portanto, em 2020, sem dúvida, o entusiasmo dos e das estudantes em organizar o evento e como foi tão dinâmico e como abraçaram aquele momento como se fosse um direto de horas, não é? Portanto, nós estávamos a exercitar online um direto constante, com o improviso, com aquilo que fosse surgindo, sem cortes, não é? Sem momentos de pausa. Eu acho que esse momento foi, sem dúvida, seria um dos que eu destacaria como entusiasmantes ou diferente. Se calhar um outro momento em, hum, em destaque, o primeiro. Primeiro porque pela razão de ser, digamos, a casa primaz desta conferência, até porque foi o lançamento do ano zero, do Infomedia que os vossos colegas e as vossas colegas na altura quiseram também ter uma versão em papel, destacando alguns trabalhos do blog, anterior, não é, da gênese do Infomedia per se, e que quiseram fazer uma edição em papel, portanto foi o relançamento do Infomedia enquanto website, passando de blog para um website, e também porque foi o primeiro, e eu acho que isso tornou ou deu maior coesão à possibilidade aquilo que poderia vir a ser o jornalismo Frankenstein. E deixem também que vos diga que, para fechar também com a primeira intervenção, de por que razão este ano vai ser marcante, é que vai ser o lançamento do novo rosto do Infomedia. E eu acho que isso também marca aqui uma mudança de paradigma, mas sobretudo de maturidade que está a atingir o Infomedia em diálogo direto com o jornalismo Frankenstein, porque o Infomedia também é um ser estranho que gravita na lógica do ecossistema digital, porque é um ciberjornal feito por jornalistas, futuros jornalistas, aliás, com várias temáticas, desde geração Z, arte, cultura, e é um meio de comunicação académico inteiramente independente e feito por estudantes finalistas. Voltando, falou há pouco do entusiasmo. Acha que o entusiasmo por parte dos estudantes continua o mesmo? Acha que degradou-se? Cada ano é um ano? O entusiasmo, ele é sempre, é muito difícil de medir o entusiasmo, eu diria. Contudo, tendo em conta que o elo de ligação entre os anos anteriores sou sempre eu, enquanto docente, ah, o que eu posso testemunhar é que o entusiasmo, embora não seja possível medi-lo, ok? Isto é muito difícil porque as pessoas são diferentes, têm ambições e expectativas diferentes. O que eu vejo é que é transversal e que eu substituiria pela palavra entusiasmo, é a forma como, quando os estudantes e estudantes percebem que é um evento deles e delas, que é uma celebração, que é o evento dos finalistas do jornalismo, que o tomam como seu e que, quando têm a ideia de que
no fundo, a conferência, o sucesso da conferência será aquele que os estudantes quiserem, apropriam-se dele conferência, dele projeto, dele jornalismo Frankenstein, e isso é muito bonito de se assistir. Mais do que encontrar aqui barómetros de entusiasmo, é sentir que os estudantes e as estudantes se apropriam do evento. É meu e eu não preciso de grande ingerência. O ideal é que eu não tenha nenhuma ingerência. O ideal é que eu seja um SOS para rever, para resolver problemas se for necessário. O ideal é que sintam o evento como deles e delas. E isso é transversal a todos os anos, enquanto testemunha ao longo do tempo. Tendo em consideração que esta seria a 10ª edição do Jerónimo Frankenstein e de uma maneira ou outra é uma ode a toda a história que nós temos como evento, como é que a professora visualiza os próximos 10 anos do Jerónimo Frankenstein? Não sei responder a essa pergunta. Vou tentar elaborar aqui um raciocínio convosco, Ok? que é como é que nós gostaríamos que o jornalismo Fosse. Frankenstein pudesse vir a ser? Ok. Ahm, eu creio que eventualmente o evento terá de mudar de formato, não sei muito bem como, mas isso é a minha percepção enquanto docente, enquanto alguém que tem acompanhado o projeto, porque cada equipa olha para o projeto, olha para o jornalismo Frankenstein como a primeira vez, portanto é natural que sinta a necessidade de fazer sempre algo diferente, mas acabamos sempre por ficar no mesmo formato, porque não é possível, não se consegue encontrar outra forma de o fazer. Mas agora que penso nisso, eu acho que o jornalismo Frankenstein poderia vir a tornar-se numa espécie de bootcamp, de campo ou de formação, ou de masterclass com formação, por exemplo. Acho que seria interessante o jornalismo Frankenstein tornar-se num próprio bootcamp, não é? Que poderia ser trazer profissionais para formação. Acho que assim, respondendo assim de uma forma muito imediata à vossa questão, eu diria que talvez pudesse ser por aqui, mas não sei, o que é que vocês acham? O que é que acham que o jornalismo Frankenstein se poderia tornar? Um bootcamp dentro no espaço de aula ou fora da universidade, expandindo? Olha, Isso. boa ideia, poderia ser fora da universidade, poderia ser na universidade, não especificamente numa sala de aula, mas por que não ahm, tornar um salão nobre, uma espécie de bootcamp de formação, mas também, por que não, torná-lo fora, não é? Ser uma espécie de residência, Ah, por pois, exemplo, de poderia ser jornalismo. transversal socialmente este tipo de evento, tendo, eu acho que eh, com uma maior exposição, obviamente nós sempre tentamos com os recursos que nos temos expor este evento e acho que meus colegas e eu fazemos esta exposição com muito carinho, muito entusiasmo, como a professora já comentou, mas eu acho que este tipo de eventos é daqueles tipos de eventos que a gente ouve, a geração de X fez este tipo de evento e é daqueles acontecimentos académicos e intelectuais dos quais a malta pode guardar e refletir no futuro. E eu acho que tipo, o Jerónimo Frankenstein. Sim, de uma maneira ou outra, respondendo a minha própria pergunta, e aqui debatendo entre nós, eu acho que o Jerónimo Frankenstein até pode ter uma evolução na parte social e política, tendo mais exposição e divulgação, sim. Ok. Pronto. E como é que pensa que o perfil do leitor, falando às jus do que falou sobre uma possível modificação para um bootcamp, como é que vê o perfil do leitor daqui a 10 anos? Certamente que também irá mudar. O perfil de leitor e um bootcamp. Ahm, eu acho que eu terei de segmentar estas respostas a essa pergunta. Por um lado, a ideia do bootcamp, porque eu assim de imediato não consigo fazer a ligação entre o bootcamp e o leitor per se, ou seja, a mudança do leitor. A mudança do leitor, eu acho que é desafiante para o futuro, tendo em conta que nós temos hoje em dia dados, inclusive, de resistência aos média, sobretudo nas camadas mais jovens. A maioria dos jovens está a resistir aos meios de comunicação social, pelo menos tradicionais, e a fazer outro tipo de consumos informativos e até duvidosos, porque está a consumir muito conteúdo ligado a redes
redes sociais que não são necessariamente informação, não são jornalismo, portanto, isto deixa marcas para o futuro. Os jovens atuais são os adultos da amanhã, portanto, isso marca a forma como vão pensar. Aquilo que nós consumimos, o conhecimento que nós construímos a partir do real, do que nós lemos, molda muito a forma como nós pensamos. E E é acha que o novo pacote que o governo implementou de assinaturas digitais grátis dos jovens aos 15 aos 18 anos irá resultar? Eu considero que essa proposta é uma proposta, muito válida e importante, mas ela não pode ser isolada. Ela tem de ter literacia por trás, ela tem de ter literacia. Há um trabalho muito grande de educação para os média que tem vindo a ser feito em Portugal, entre outros organismos, eu diria a Associação de Literacia para os Média e para o Jornalismo. Ah, É impossível nós dizermos: olha, toma agora aqui um jornal que vais ler gratuitamente. É preciso educar por que razão é gratuito? É gratuito porque há aqui uma campanha, porque senão o jovem ou a criança começa a consumir informação, consome de forma gratuita e depois não percebe por que razão tem de pagar. Portanto, é perigoso distribuir-se desta forma sem fazer literacia para os média, sem informar, sem enquadrar, sem contextualizar. Portanto, a partir do momento em que se tem essa benesse, é preciso dar indicação de por que razão isso acontece e criar literacia para os média. Ou seja, por que razão é importante consumir-se informação, ler-se jornais, escutar-se a rádio, ver televisão, experienciar ou navegar na internet de forma segura, através de órgãos de comunicação social que estão registados numa entidade reguladora para a comunicação social, feita por jornalistas. Isso é sempre muito importante. Por isso, eu diria que é uma boa intenção, é uma boa proposta, mas ela não pode ser implementada per se de forma isolada. Ela tem de ser enquadrada sempre com alguém que forme para a literacia dos média e alguém que enquadre o que são as notícias, o que é informação, o que é entretenimento, o que é conteúdo, e por que razão é importante ter uma validação desse conteúdo de qualidade, uma garantia de qualidade. Já para começar a fechar as perguntas, eu gostava de saber se a professora poderia dar-me 3 palavras que possam ser um reflexo da vossa experiência com o jornalismo Frankenstein durante os últimos 10 anos. Boa, essa é uma boa questão, é uma boa síntese para ser feita. Eu diria que três palavras que podem, no fundo, carimbar a identidade do jornalismo Frankenstein. A primeira será reflexão sobre o jornalismo enquadrado no seu tempo, sendo que as premissas, ou a raiz, ou os princípios basilares do jornalismo nunca deixam de existir. E hoje em dia, por exemplo, nós estamos a tentar perceber também de que forma a inteligência artificial está a impactar ou vai impactar as práticas do jornalismo. Portanto, reflexão, primeira palavra. A segunda palavra será, por exemplo, trabalho em equipa, Uhum. que não é bem só uma palavra, Pois, trabalho exatamente. em equipa, são 3 palavras, mas eu pegaria nestas 3 palavras porque elas são muito importantes. Esta conferência permite aos estudantes e às estudantes trabalhar com pessoas e com os seus colegas de uma forma muito estreita e muitas vezes eu acho que é uma aprendizagem para a vida, porque estão aqui a criar relações, competências sociais, competências também ligadas ao profissionalismo, a compromisso, porque há regras, há prazos para cumprir, há muitas tarefas, há um trabalho que é conectado e que se relaciona com todos. Se alguém falha, alguém vai falhar a seguir. Portanto, e acho que é uma aprendizagem os estudantes e os estudantes pensarem e perceberem que estão juntos há 3 anos a estudar, mas muitos não se conhecem, portanto, é a primeira vez que estão a trabalhar em equipa. Isso é fundamental porque nós vamos trabalhar ao longo da vida com pessoas com quem até não nos identificamos, mas precisamos de criar, encontrar ferramentas de cooperação, de diálogo e de comunicação, e eu acho que isso é um excelente bootcamp nesse sentido, não é? Porque vos coloca em contacto com outros colegas. E depois, a terceira dimensão, se calhar da vossa pergunta, será aqui a ideia de literacia, porque o jornalismo Frankenstein confere também uma literacia para os média, para o jornalismo, entre estudantes,
entre a comunidade académica da universidade, mas também é aberta à comunidade. E eu creio que, ao trazermos reflexões sobre o presente do jornalismo e as suas preocupações, e esses lugares estranhos do jornalismo, poderá também conferir outras formas de se perceber e refletir o jornalismo. Se as pessoas aproveitam ou não, isso é outra questão, mas nós estamos também aqui a promover uma relação com a comunidade e a tentar fazer serviço público ao trazer a reflexão sobre o jornalismo e as práticas a partir da academia, abrindo à comunidade. Que medidas implementava para um melhor acesso a bom jornalismo e a conteúdos de qualidade? Boa pergunta, João Henrique. Que medidas implementaria para promover um bom jornalismo e melhor acesso a conteúdos de qualidade? Hum, para mim, digamos que a premissa que me parece primaz é a educação. E a educação, eu enquanto educadora para os média, portanto, eu estou a falar na qualidade também de educadora para os média, eu trabalho também em agrupamentos de escolas a criar rádios escolares em escolas para crianças e jovens, formação para professores, formação para pessoas em geral que não têm conhecimento sobre o que é uma reportagem, o que é uma notícia, jovens e notícias. Eu creio que a educação é fundamental para formar pessoas hum, com pensamento crítico e críticas em relação ao jornalismo, para exigir um jornalismo de qualidade e para isso, porque vão querer consumir jornalismo de qualidade, para procurar esse jornalismo, para assinarem jornalismo de qualidade e isto também é uma forma de cidadania. Portanto, a educação para os média como forma de cidadania e como forma de reivindicação de um jornalismo de qualidade. Como é que a professora, gostava que o osso ligado no jornalismo Frankenstein fosse lembrado durante os próximos anos? Eu gostaria que o jornalismo Frankenstein fosse lembrado nos próximos anos como uma memória de um encerramento de uma licenciatura para os finalistas em Ciências da Comunicação, em jornalismo, com uma boa memória, mas acima de tudo como um espaço, um projeto, uma conferência que pensou em refletir conhecimento muito antes de se pensar ou falar sobre esses conhecimentos. Portanto, eu diria que eu gostaria que o jornalismo Frankenstein fosse lembrado, acima de tudo, como um espaço de reflexão e criação de conhecimento novo para o futuro, lançando bases para refletirmos sobre esses lugares estranhos do jornalismo, e ainda bem que eles existem, porque o jornalismo não é estanque, o jornalismo é um paradoxo itinerante. Vendo que é cada vez mais difícil entrar no mercado de trabalho em Portugal, na área do jornalismo, o que é que difere um bom jornalista de outro qualquer? A ideia de que o jornalismo está em crise e de que é difícil trabalhar em jornalismo, ela não é nova, ela tem pelo menos mais de 20 anos. Eu, quando terminei o meu curso em 2003, era muito difícil entrar para o mundo do jornalismo. Aquilo que difere um bom jornalista vai ser sempre, para mim, na minha opinião, vão ser sempre três dimensões, entre outras, claro. Entre outras que têm a ver com as competências e a capacidade ou capacidades. Mas eu diria que a primeira premissa é ter ideias de notícias, de propostas de trabalho, de saber escutar. A tecnologia ancestral da escuta ela é fundamental. Quando andamos no autocarro, quando entramos num café, observamos a realidade, ser capaz de escutar e de observar o que se passa ao seu redor. Não estar no telemóvel, por exemplo, quando vamos de metro, porque há muita realidade a acontecer e nós conseguimos perceber muitos problemas sociais que estão a acontecer ao redor. Portanto, saber escutar, saber contemplar e observar a realidade. E, por fim, eu diria humildade. Humildade para dizer não percebi, pode repetir, por favor. Humildade ao ponto de cooperar com o outro, com os nossos colegas. Humildade ao ponto de percebermos que não deve ser uma profissão concorrencial, mas uma profissão colaborativa. Além das competências de saber fazer jornalismo, do discurso jornalístico, de escrever uma notícia, uma reportagem, eu diria que a humildade,
capacidade de escuta, capacidade de observar e ter ideias constantes, mas ter ideias significa ler muito e conhecer muito o mundo, sermos curiosos e curiosas. Eu diria que estas três dimensões, na minha opinião, são o que destacam alguém que está a entrar na prática jornalística e alguém que permanece na prática jornalística. O jornalismo Frankenstein não é só um projeto académico, é um espaço em constante movimento onde as ideias, dúvidas e experiências se cruzam, colidem e ganham forma. É um órgão social vivo e inequívoco de identificar. O que se ouve neste projeto não são só apenas histórias ou memórias, estas são inquietações. Aqui temos reflexões honestas de quem tenta informar num mundo onde todos querem falar, mas poucos podem ser escutados. Num tempo em que tudo é rápido, barulhento e descartável, este projeto insiste em fazer pausas, pensar e questionar. O jornalismo Frankenstein não promete respostas fechadas, e ainda bem, porque o jornalismo não vive de certezas, mas este vive das perguntas que são respondidas dia a dia. Obrigado, professora Vanessa, por aceitar o convite e vocês por ouvir-me. Vemo-nos dia 20 de maio. A primeira sessão será das 10 da manhã às 1 da tarde e a segunda será das 3 às 6 da tarde. Obrigado. Muito obrigada Obrigado pela eu. sua presença. Obrigada. O jornalismo Frankenstein é este desinquietar.